Em The Chasing of Mars, Edgar Rice Burroughs convida os leitores para uma das aventuras mais inventivas e perigosas de Barsoom. Esta é a história de Tara de Hélio, a filha espirituosa e destemida de John Carter, cujo orgulho e independência levam a reinos desconhecidos do planeta vermelho. Varrida por uma violenta tempestade, ela é lançada em uma região desconhecida até mesmo para os mais corajosos exploradores marcianos, uma terra governada por costumes bizarros, jogos mortais e raças estranhas e desumanas. Entre esses perigos está a cidade de Manator, onde os cativos são forçados a lutar por suas vidas em um tabuleiro de xadrez gigante vivo, os movimentos do jogo jogados com sangue e aço. Misturando romance, intriga política e aventuras ousadas, Burroughs cria um conto que é ao mesmo tempo uma história de amor, uma batalha pela liberdade e uma exploração vívida de um mundo tão perigoso quanto fascinante. Aqui, as apostas são tão altas quanto a honra de Elium e a sobrevivência depende da inteligência, coragem e disposição de arriscar tudo pelo que é certo. Prelúdio. John Carter vem à Terra. Tia acabara de me vencer no xadrez, como de costume, e, também como de costume, eu havia colhido a satisfação questionável que poderia aututá-lo com essa indicação de mentalidade fracassada, chamando sua atenção pela enésima vez para aquela teoria proposta por certos cientistas, que se baseia na afirmação de que jogadores de xadrez fenomenais são sempre encontrados nas fileiras de crianças menores de 12 anos, adultos com mais de 72 anos ou deficientes mentais. Uma teoria que é levemente ignorada nas raras ocasiões em que ganho. Tia tinha ido para a cama e eu deveria ter seguido o exemplo, pois estamos sempre na cela aqui antes do nascer do sol. Mas, em vez disso, sentei-me diante da mesa de xadrez na biblioteca, soprando fumaça preguiçosamente na cabeça desonrada do meu rei derrotado. Enquanto estava assim empregado com lucro, ouvi a porta leste da sala se abrir e alguém entrar. Pensei que fosse Chia voltando para falar comigo sobre algum assunto do trabalho de amanhã, mas quando levantei os olhos para a porta que liga os dois quartos, vi emoldurada ali a figura de um gigante bronzeado, seu corpo nu preso com um arnês incrustado de joias do qual pendia de um lado uma espada curta ornamentada e do outro uma pistola de padrão estranho. Os cabelos negros, os olhos cinzaço, corajosos e sorridentes, as feições nobres eu os reconheci imediatamente e, pulando de pé, avancei com a mão estendida. John Carter. Eu chorei. Você? Nenhum outro, meu filho, respondeu ele, pegando minha mão em uma das suas e colocando a outra em meu ombro. E o que você está fazendo aqui? Eu perguntei. Já se passaram longos anos desde que você revisitou a Terra e nunca antes nas armadilhas de Marte. Senhor, mas é bom vê-lo e nem um dia mais velho na aparência do que quando você me trotou em seu joelho na minha infância. Como você explica isso, John Carter, Chichibukai de Marte, ou tenta explicar? Por que tentar explicar o inexplicável? Ele respondeu. Como eu disse antes, sou um homem muito velho. Não sei quantos anos tenho. Não me lembro de nenhuma infância, mas lembre-se apenas de ter sido sempre como você me vê agora e como me viu pela primeira vez quando tinha 5 anos. Você mesmo envelheceu, embora não tanto quanto a maioria dos homens em um número correspondente de anos, o que pode ser explicado pelo fato de que o mesmo sangue corre em nossas veias, mas eu não envelheci nada. Discuti a questão com um notável cientista marciano, um amigo meu, mas suas teorias ainda são apenas teorias. No entanto, estou contente com o fato nunca envelheço e amo a vida e o vigor da juventude. E agora, quanto à sua pergunta natural sobre o que me traz à Terra novamente e nisso, aos olhos terrenos, estranha habilidade. Podemos agradecer a Carcomac, o arqueiro de Lothar. Foi ele quem me deu a ideia sobre a qual venho experimentando até que finalmente alcancei o sucesso. Como você sabe, há muito tempo possuo o poder de cruzar o vazio em espírito, mas nunca antes fui capaz de transmitir às coisas inanimadas um poder semelhante. Agora, no entanto, você me vê pela primeira vez exatamente como meus companheiros marcianos me veem. Você vê a espada muito curta que provou o sangue de muitos inimigos selvagens, o arnês com os dispositivos de Hélio e a insígnia de minha posição, a pistola que me foi apresentada por Tars Tarkas, Jedak de Tark. Além de vê-lo, que é a minha principal razão de estar aqui e me satisfazer de que posso transportar coisas inanimadas de Marte para a Terra e, portanto, animar coisas se assim o desejar, não tenho propósito. A Terra não é para mim. Todo o meu interesse está em Barsoom, minha esposa, meus filhos, meu trabalho, todos estão lá. Vou passar uma noite tranquila com você e depois voltar para o mundo que amo ainda mais do que amo a vida. Enquanto falava, ele caiu na cadeira do lado oposto da mesa de xadrez. Você falou de crianças, eu disse. Você tem mais do que Cartoris? Uma filha, respondeu ele, apenas um pouco mais nova que Cartoris e, exceto a coisa mais bela que já respirou o ar rarefeito de Marte moribundo.
Apenas Dejatoris, sua mãe, poderia ser mais bonita do que Tara de Hélio. Por um momento, ele tocou as peças de xadrez preguiçosamente. Temos um jogo em Marte semelhante ao xadrez, disse ele, muito semelhante. E há uma raça lá que joga sombriamente com homens e espadas nuas. Chamamos o jogo de Jetan. É jogado em um tabuleiro como o seu, exceto que há 100 quadrados e usamos 20 peças de cada lado. Nunca o vejo jogado sem pensar em Tara de Hélio e no que aconteceu com ela entre as peças de xadrez de Barsoom. Você gostaria de ouvir a história dela? Eu disse que sim, e então ele me contou, e agora tentarei recontá-lo para você o mais próximo possível das palavras de O Senhor da Guerra de Marte, mas na terceira pessoa. Se houver inconsistências e erros, que a culpa não recaia sobre Dion Carter, mas sim sobre minha memória defeituosa, onde ela pertence. Há um conto estranho e totalmente barsomiano. Capítulo 1. Para em um acesso de raiva. Taradielio levantou-se da pilha de sedas e peles macias sobre a qual estivera reclinada, esticou seu corpo ágil languidamente e cruzou em direção ao centro da sala, onde, acima de uma grande mesa, um disco de bronze dependia do teto baixo. Sua carruagem era da saúde e da perfeição física a harmonia sem esforço da coordenação impecável. Um lenço de teia de aranha de seda cruzando um ombro estava encolado em seu corpo, seu cabelo preto estava empilhado sobre a cabeça. Com uma vara de madeira, ela bateu levemente no disco de bronze e logo a convocação foi respondida por uma escrava que entrou, sorrindo, para ser saudada da mesma forma por sua senhora. Os convidados do meu pai estão chegando? Perguntou a princesa. Sim, Tara de Hélio, eles vêm, respondeu o escravo. Eu vi Cantus Can, soberano da marinha, e o príncipe Sorandip Tark, e Dior Cantus, filho de Cantus Can. Ela lançou um olhar malandro para sua amante enquanto mencionava o nome de Dior Cantus, e havia outros. Muitos vieram. O banho, então, o tia, disse sua senhora. E porque, o tia, acrescentou ela, você olha assim e sorri quando menciona o nome de Dior Cantus? A escrava riu alegremente. É tão claro para todos que ele adora você, respondeu ela. Não está claro para mim, disse Tardielio. Ele é amigo de meu irmão, Cartoris, e por isso está muito aqui, mas não para me ver. É sua amizade por Cartoris que o leva tantas vezes ao palácio de meu pai. Mas Cartoris está caçando no norte com Talu, Jedak de Okar, o tia lembrou a ela. Meu banho, o tia, gritou Tardielio. Essa sua língua ainda o levará a alguma desventura. O banho está pronto, Tara de Hélio, respondeu a garota, seus olhos ainda brilhando de alegria, pois ela sabia muito bem que no coração de sua amante não havia raiva que pudesse substituir o amor da princesa por sua escrava. Precedendo a filha do senhor da guerra, ela abriu a porta de uma sala adjacente onde ficava o banho e uma piscina reluzente de água perfumada em uma bacia de mármore. Pilares dourados sustentavam uma corrente de ouro que o circundava e descia para a água em ambos os lados dos degraus de mármore. Uma cúpula de vidro deixava entrar a luz do sol, que inundava o interior, olhando para o branco polido das paredes de mármore e a procissão de banhistas e peixes, que, em design convencional, eram incrustados de ouro em uma faixa larga que circundava a sala. Taradielio removeu o lenço e o entregou ao escravo. Lentamente, ela desceu os degraus até a água, cuja temperatura ela testou com um pé simétrico, não deformado por sapatos apertados e saltos altos, um pé adorável, como Deus pretendia que os pés fossem e raramente são. Encontrando a água ao seu gosto, a garota nadou vagarosamente de um lado para o outro na piscina. Com a facilidade sedosa da foca, ela nadou, ora na superfície, ora abaixo, seus músculos lisos rolando suavemente sob sua pele clara uma canção sem palavras de saúde, felicidade e graça. Logo ela emergiu e se entregou nas mãos da escrava, que esfregou o corpo de sua amante com uma substância semilíquida de cheiro doce contida em uma urna dourada, até que a pele brilhante foi coberta com uma espuma espumosa, então um mergulho rápido na piscina, uma secagem com toalhas macias, e o banho acabou. Típica da vida da princesa era a elegância simples de seu banho sem comitiva de escravos inúteis, sem pompa, sem desperdício ocioso de momentos preciosos. Em mais meia hora, seu cabelo estava seco e embutido no estranho, mas conveniente, penteado de sua posição, seus ornamentos de couro, incrustados com ouro e joias, haviam sido ajustados à sua figura e ela estava pronta para se misturar com os convidados que haviam sido convidados para a função do meio-dia no palácio do Senhor da Guerra. Quando ela deixou os seus aposentos para se dirigir aos jardins onde os convidados estavam se reunindo, dois guerreiros, com a insígnia da casa do príncipe de Elven em seus arreios, seguiram alguns passos atrás dela, lembretes sombrios de que a lâmina do assassino nunca pode ser ignorada em Barsoom, onde, em certa medida, contrabalança a grande extensão natural da vida humana, que é estimado em não menos de 1000 anos.
Ao se aproximarem da entrada do jardim, outra mulher, igualmente guardada, aproximou-se deles de outro bairro do grande palácio. Ao se aproximar deles, Taradiello virou-se para ela com um sorriso e uma saudação feliz, enquanto seus guardas se ajoelhavam com a cabeça baixa em adoração voluntária e voluntária ao amado de Hélio. Assim, sempre, apenas sob o comando de seus próprios corações, os guerreiros de Hélio saudaram Dejatoris, cuja beleza imortal mais de uma vez os levou a uma guerra sangrenta com outras nações de Barsoom. Tão grande era o amor do povo de Hélio pela companheira de John Carter que equivalia praticamente à adoração, como se ela fosse de fato a deusa que parecia. A mãe e a filha trocaram um gentil calor de saudação e se beijaram. Então, juntos, eles entraram nos jardins onde os convidados estavam. Um enorme guerreiro desembainhou sua espada curta e atingiu seu escudo de metal com a parte plana, o som descarado soando acima do riso e da fala. A princesa vem. Ele gritou. Dejatoris. A princesa vem. Tara de Hélio. Assim sempre é anunciada a realeza. Os convidados se levantaram, as duas mulheres inclinaram a cabeça, os guardas recuaram para ambos os lados da entrada, vários nobres avançaram para prestar suas homenagens. As risadas e as conversas foram retomadas e Dejatoris e sua filha moveram-se de forma simples e natural entre seus convidados. Nenhuma sugestão de posição diferente aparente na postura de qualquer um que estivesse lá, embora houvesse mais de um único Jedi e muitos guerreiros comuns cujo único título estava em atos corajosos ou patriotismo nobre. Assim, é em Marte que os homens são julgados por seus próprios méritos, e não pelos de seus avós, embora o orgulho da linhagem seja grande. Taradiello deixou seu olhar lento vagar entre a multidão de convidados até que parou em um que ela procurava. A sombra fraca de uma carranca que cruzou sua testa era uma indicação de descontentamento com a visão que encontrou seus olhos, ou os raios brilhantes do sol do meio-dia a afligiam? Quem pode dizer? Ela foi criada para acreditar que um dia deveria se casar com Jorcantos, filho do melhor amigo de seu pai. Tinha sido o desejo mais querido de Cantus Khan e do Senhor da Guerra que isso acontecesse, e Taradiello aceitou isso como uma questão de fato, mas consumado. Jorcantos parecia aceitar o assunto da mesma maneira. Eles haviam falado disso casualmente como algo que, naturalmente, ocorreria em um futuro indefinido, como, por exemplo, sua promoção na marinha, na qual ele agora era um paduar, ou as funções definidas da corte de seu avô, Tardus Mors, Shedak de Hélio, ou Morte. Eles nunca haviam falado de amor, e isso intrigou Tara de Hélio nas raras ocasiões em que ela pensou nisso, pois ela sabia que as pessoas que estavam para se casar geralmente estavam muito ocupadas com a questão do amor, e ela tinha toda a curiosidade de uma mulher. Ela se perguntava como era o amor. Ela gostava muito de Jorcantos e sabia que ele gostava muito dela. Eles gostavam de estar juntos, pois gostavam das mesmas coisas, das mesmas pessoas e dos mesmos livros, e sua dança era uma alegria não apenas para eles, mas para aqueles que os assistiam. Ela não conseguia imaginar querer se casar com alguém além de Jorcantos. Então, talvez tenha sido apenas o sol que fez suas sobrancelhas se contraírem um pouquinho no mesmo instante em que ela descobriu Jorcantos sentado em uma conversa séria com Olvia Martis, filha do Gedi Astor. Era dever de Jorcantos prestar imediatamente seus respeitos a Dejatoris e Tara de Hélio, mas ele não o fez e logo a filha do Senhor da Guerra franziu a testa. Ela olhou longamente para Olvia Marquis, e embora a tivesse visto muitas vezes antes e a conhecesse bem, ela olhou para ela hoje com novos olhos que viram, aparentemente pela primeira vez, que a garota de Astor era visivelmente bonita mesmo entre aquelas outras belas mulheres de Hélio. Tara de Hélio ficou perturbada. Ela tentou analisar suas emoções, mas achei difícil. Olvia Marquis era sua amiga, ela gostava muito dela e não sentia raiva dela. Ela estava com raiva de Jorcantos? Não, ela finalmente decidiu que não era. Foi apenas surpresa, então, que ela sentiu surpresa que Jorcantos pudesse estar mais interessado em outra pessoa do que em si mesma. Ela estava prestes a atravessar o jardim e se juntar a eles quando ouviu a voz de seu pai diretamente atrás dela. Para de Hélio. Ele chamou, e ela se virou para vê-lo se aproximando com um estranho guerreiro cujo arnês e metal tinham dispositivos com os quais ela não estava familiarizada. Mesmo entre as lindas armadilhas dos homens de Hélio e dos visitantes de impérios distantes, as do estrangeiro eram notáveis por seu esplendor bárbaro. O couro de seu arnês estava completamente escondido sob ornamentos de platina densamente cravejados de diamantes brilhantes, assim como as bainhas de suas espadas e o cobre ornamentado que segurava sua longa pistola marciana. Movendo-se pelo jardim iluminado pelo sol ao lado do grande senhor da guerra, os raios cintilantes de suas incontáveis joias envolvendo-o como em uma auréola de luz transmitiram à sua nobre figura uma sugestão de piedade. Para de Hélio, trago Gaan, giz de Gatol, disse John Carter, após o simples costume barsomiano de apresentação. Caor.
Taan, de Giratol, respondeu Tara de Hélio. Minha espada está a seus pés, Tara de Hélio, disse o jovem chefe. O senhor da guerra os deixou e os dois se sentaram em um banco ercite sob uma árvore de cerapo. Longe Gatol, refletiu a garota. Sempre em minha mente isso esteve ligado ao mistério e ao romance e à tradição meio esquecida dos antigos. Não consigo pensar em Gatol como existindo hoje, possivelmente porque nunca vi um dateliano. E talvez também por causa da grande distância que separa Hélio e Gatol, bem como a insignificância comparativa da minha pequena cidade livre, que pode facilmente ser perdida em um canto do poderoso Hélio, acrescentou Gaan. Mas o que nos falta em poder, compensamos em orgulho, continuou ele, rindo. Acreditamos que a nós é a cidade habitada mais antiga de Barsoom. É um dos poucos que manteve sua liberdade, e isso apesar do fato de que suas antigas minas de diamantes são as mais ricas conhecidas e, ao contrário de praticamente todos os outros campos, são hoje aparentemente tão inesgotáveis como sempre. Fale-me de Gatol, insistiu a garota. O próprio pensamento me enche de interesse. Nem era provável que o belo rosto do jovem G diminuísse o glamour do distante Gatol. Tan também não parecia descontente com a desculpa para monopolizar ainda mais a sociedade de sua bela companheira. Seus olhos pareciam acorrentados às feições requintadas dela, das quais não se moviam além de um peito arredondado, parte escondida sob sua cobertura de joias, um ombro nu ou a simetria de um braço perfeito, resplandecente em pulseiras de magnificência bárbara. Sua história é antiga, sem dúvida, e disse que Gatol foi construída sobre uma ilha em Troxeus, o mais poderoso dos 5 oceanos da velha Barsoom. À medida que o oceano recuava, Gatol descia pelas encostas da montanha, cujo cume era a ilha sobre a qual ela havia sido construída. Até hoje ela cobre as encostas do cume à base, enquanto as entranhas da grande colina são alveoladas com as galerias de suas minas. Inteiramente ao nosso redor está um grande pântano salgado, que nos protege da invasão por terra, enquanto a topografia acidentada e muitas vezes vertical de nossa montanha torna o pouso de dirigíveis hostis um empreendimento precário. Isso, e seus bravos guerreiros, sugeriu a garota. Kaan sorriu. Não falamos disso exceto para inimigos, disse ele, e depois com línguas de aço e não de carne. Mas que prática na arte da guerra tem um povo que a natureza protegeu assim de ataques? Perguntou Tara de Hélio, que havia gostado da resposta do jovem Ger à sua pergunta anterior, mas ainda em cuja mente persistia uma vaga convicção da possível efeminação de seu companheiro, induzida, sem dúvida, pela magnificência de suas armadilhas e armas que traziam uma sugestão de esplêndida exibição em vez de utilidade sombria. Nossas barreiras naturais, embora sem dúvida nos tenham salvado da derrota em inúmeras ocasiões, não nos tornaram de forma alguma imunes a ataques, explicou ele, pois tão grande é a riqueza do tesouro de diamantes de Gatol que ainda pode ser encontrado aqueles que arriscarão a derrota quase certa em um esforço para saquear nossa cidade não conquistada. Assim, encontramos prática ocasional no exercício das armas, mas há mais em Gatol do que a cidade montanhosa. Meu país se estende de Polodona, Equador ao norte 10 carads e do 10º carad a oeste de Ors até o 20º oeste, incluindo, portanto, 1 milhão de aads quadrados, a maior proporção dos quais é uma boa pastagem onde correm nossos grandes rebanhos de toats e zitidars. Cercados como estamos por inimigos predatórios, nossos pastores devem realmente ser guerreiros ou não devemos ter rebanhos, e você pode ter certeza de que eles lutam bastante. Depois, a nossa necessidade constante de trabalhadores nas minas. Os Gatolians se consideram uma raça de guerreiros e, como tal, preferem não trabalhar nas minas. A lei é, no entanto, que cada homem Gatolian deve dar 1 hora por dia de trabalho ao governo. Esse é praticamente o único imposto que é cobrado sobre eles. Eles preferem, no entanto, fornecer um substituto para realizar esse trabalho, e como nosso próprio povo não aluga para trabalhar nas minas, foi necessário obter escravos, e não preciso dizer que os escravos não são conquistados sem lutar. Vendemos esses escravos no mercado público, o produto vai, meio a meio, para o governo e os guerreiros que os trazem. Os compradores são creditados com a quantidade de trabalho realizado por seus escravos particulares. No final de um ano, um bom escravo terá cumprido o imposto de trabalho de seu mestre por 6 anos e, se os escravos forem abundantes, ele será libertado e terá permissão para retornar ao seu próprio povo. Você luta em platina e diamantes? Perguntou Tara, indicando suas lindas armadilhas com um sorriso interrogativo. Anhil. Somos um povo vaidoso, admitiu, bem-humorado, e é possível que valorizemos demais as aparências pessoais. Competimos uns com os outros no esplendor de nossos apetrechos quando presos pela observância dos deveres mais leves da vida, embora quando entramos em campo nosso couro seja o mais simples que já vi usado por combatentes de Barsoom.
Também nos orgulhamos de nossa beleza física e, especialmente, da beleza de nossas mulheres. Posso ousar dizer, Tara de Hélio, que espero o dia em que você visitará